Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que carrega o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o trabalho de suas mãos, desde que sejam mãos limpas. Seja abençoada, seja abençoado. Em o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus. E se você crer, diga amém e graças a Deus. Nós temos falado nesses últimos dias sobre o Salmo 37, o Salmo de Davi. E se você observar direitinho este salmo, se você começar a meditar em cada versículo, você vai encontrar alimento para toda a sua vida, para fazer fortalecer o seu espírito e fazer de você uma pessoa abençoada, a própria bênção. Você sabe que qualquer escrita carrega em si o espírito do seu escritor. Nos Salmos de Davi, nós encontramos o espírito que o guiava, que é o espírito do Altíssimo. Por conta disso, qualquer pessoa, independente da sua religião, sempre vai encontrar nos Salmos uma palavra que venha ao encontro das suas necessidades. Quaisquer que sejam as suas necessidades, a pessoa vai encontrar nestes Salmos uma palavra que vem diretamente do trono do Altíssimo ao encontro da sua necessidade. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel continua falando nos dias de hoje, tanto quanto falava no passado, desde que se tenha ouvidos para ouvir a sua voz. Você tem ouvidos para ouvir a sua voz, independentemente da sua religião, ser católico, ser evangélico, ser espírita, ser macumbeiro, se tem religião, se não tem religião, desde que você seja uma alma e que tenha ouvidos para ouvir, então Deus está pronto para falar com você. Mas o importante no livro de Salmos não é apenas sentir o conforto de suas mensagens, mas, sobretudo, praticar, seguir, observar, enfim, obedecer o que ali é ensinado. Porque, do contrário, a sensação de conforto das palavras de Deus passa e o desespero volta novamente. A partir do momento em que você começa a praticar aqueles conselhos, então você vai começar a colher os frutos dessa prática. Minha amiga, meu amigo, presta atenção ao início do Salmo 37. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Quer dizer, a gente não tem que ficar revoltado por conta dos que fazem o mal. Nós não temos que ter inveja dos que praticam a iniquidade e, por algum momento, por algum tempo, se dão bem. Nós não podemos olhar
para aqueles que seguem o caminho dos malfeitores. De forma nenhuma. Cada um de nós tem que seguir o nosso próprio caminho, pesar cada passo que nós damos. Sabe que quando eu procuro olhar para a minha vida no sentido se estou obedecendo ou não a palavra de Deus, então eu estou cuidando da minha estrutura espiritual. Eu não tenho que ficar olhando para o fulano que ganhou rios de dinheiro fazendo o que não prestava, na corrupção, no roubo, na mentira, na safadeza. Eu não tenho nada com aquela pessoa, de forma nenhuma, de jeito nenhum. Eu tenho comigo. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus com a minha vida. É claro que nós lutamos em favor das pessoas que estão caídas, perdidas, desorientadas. Mas, primeiro nós cuidamos da nossa vida. Primeiro nós salvamos a nossa pele. Você não pode salvar uma pessoa que está se afogando se você também está se afogando. Primeiro você salva-se a si próprio. Depois você vai salvar a pessoa que está se afogando. Não é assim? Senão, os dois vão morrer. Então, primeiro a gente tem que se salvar, para depois, então, poder salvar os outros. Ora, eu sempre tive essa consciência. Eu não tinha que ficar olhando para os malfeitores. Eu não tinha que olhar para a sorte, entre aspas, dos malfeitores que se davam bem nas suas corrupções, nos seus roubos e safadeza. Eu não tinha que ficar olhando. Eu tinha que olhar para mim. Eu tinha que olhar para a minha vida. Porque aqui diz assim, os malfeitores, os que praticam iniquidade, dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Quer dizer, isso já está determinado. Não adianta os malfeitores acharem que vão se dar bem. Cedo ou tarde, em breve, eles definharão como a relva. Está aqui escrito. Isso já é um prognóstico. Já está escrito. Não está escrito nas estrelas, não. Está escrito na palavra de Deus. Os malfeitores e os que se comportam de forma iníqua certamente, com certeza, em breve definharão como a erva verde. Aí ele diz assim, confiar em Deus, mas também fazer o bem, procurar plantar o que é bom, procurar ajudar as pessoas, procurar, enfim, somar na vida das pessoas. É isso que eu tenho que fazer, é o meu comportamento em relação ao Senhor, meu Deus. Eu tenho que confiar nele e continuar fazendo bem, independentemente das injustiças que eu sou vítima, independentemente das falas, más línguas que tentam me atingir, independentemente da crítica, independentemente do que o mundo venha dizer a meu respeito, não me importa. O que me importa é o que eu faço, se é bom ou se é mal. Agora, se por acaso eu fico dando ouvidos àqueles que me criticam, àqueles que falam mal, àqueles que zombam de mim, àqueles que têm sempre uma palavra negativa a meu respeito, mesmo não me conhecendo, é claro que eu vou me revoltar e querer me defender. Aí eu caio
no mesmo nível deles. Então eu não tenho que olhar para os malfeitores, eu não tenho que ficar mirando aqueles que falam mal de mim. Eu tenho que cuidar da minha salvação, do meu coração. Eu tenho que manter a minha consciência limpa diante do meu Senhor. Portanto, o que eu faço? Eu faço o bem. Aí diz assim, alimenta-te da verdade. Quer dizer, alimentar-se da palavra de Deus é alimentar-se da palavra da verdade. É isso que eu procuro fazer. Diz assim, agrada-te do Senhor. Então eu tenho que procurar com as minhas obras boas, eu agrado ao Senhor. Agrada-te do Senhor. Se eu faço o que é bom, se eu planto o que é bom, se eu planto a boa semente, eu vou colher os bons frutos. Quer as pessoas gostem ou não, quer esteja escrito ou não, eu vou colher sempre aquilo que eu planto, aquilo que eu semeio. Então, aquele que se alimenta da verdade faz o bem, é justo, é correto, é íntegro na sua conduta, no seu comportamento. É isso que vale para Deus. O que vale para Deus não é o que eu creio, mas é o que eu faço. Eu creio em Deus, mas eu faço o que é mal, o que adianta a minha crença em Deus? Não é verdade? Então, eu creio em Deus e tenho que assumir essa crença, porque é assim que eu me tornarei justo diante de Deus, o Senhor. E Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Olha que maravilha. Quer dizer, se eu agrado ao Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Se eu não agrado ao Senhor, Ele não vai satisfazer os desejos do meu coração. Então é toma lá da cá. Essa é a realidade, minha amiga. O tratamento com Deus é assim, é dessa forma. Não tem esse negócio, eu sinto, eu creio, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, Jesus disse, aquele que me ama faz a minha vontade. E quem faz a vontade de Deus agrada a Ele. Então, se eu agrado ao Senhor, é certo que eu vou ser abençoado. Eu posso não ser abençoado no mesmo dia. Eu posso não ser abençoado no dia seguinte. Mas olha, você pode ter certeza, eu não vou morrer antes de ver a bênção na minha vida. Porque eu estou agradando ao Senhor. E ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Quer dizer, entrega a tua vida, o teu futuro ao Senhor. Entrega os teus sonhos, seus desejos. Entrega seus projetos pessoais para o Senhor e confia nele. Segunda vez que ele manda confiar. E o mais ele fará. Que coisa maravilhosa. Que coisa bendita. É a gente ler, entender, compreender, absorver essas pérolas de Deus, que são as suas palavras, e praticá-las. Ele diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, creia que ele vai fazer aquilo que prometeu, e o mais ele fará. E aí, olha só o versículo 6, fará sobressair a tua justiça como a luz. Fará sobressair a tua justiça como a luz. Você sabe que o sol todos os dias nasce e todos os dias morre. Não é? Todos os dias ele se põe, todos os dias ele nasce, todos os dias se põe. Então chova, faça sol, tempestade, trovoadas, tenha vendavais, tufões, maremotos, terremotos, venha o que vier na terra, o sol sempre vai nascer e depois vai se pôr. Venham as guerras, venham as revoluções, os homens roubam, matam,
estupram, são pedófilos, são perversos, são injustos, são cruéis, há guerra entre eles, bombas são soltas sobre cidades, há um inferno nesta terra. Mas todos os dias o sol nasce e se põe. Assim é a justiça daqueles que fazem o bem, que se mantém na feitura do bem. Minha amiga e meu amigo, você que está me ouvindo e que por acaso tem autoridade para fazer o bem, não faça o que é mal. Mesmo que você ganhe menos fazendo o bem, é melhor que você faça o bem ganhando pouco do que você fazendo o mal ganhando muito. Porque com certeza amanhã as suas obras vão aparecer. Com certeza amanhã aquilo que você fez ontem vai aparecer. Não tenha dúvida. Você veja, por exemplo, quantos políticos corruptos fazem às escondidas coisas que a gente jamais imaginava, não é verdade? Pois bem, hoje nós vemos os mesmos políticos sendo escrachados na mídia. Por quê? Porque às escondidas eles se corromperam, roubaram. Hoje estão estampadas as suas faces, né? As suas hipocrisias, os seus roubos diante de todo o mundo, porque isso é vergonha para ele e para suas respectivas famílias. Ora, minha amiga, Deus fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito será como o sol ao meio-dia. Quer dizer, se eu persigo fazendo o que é certo, o que é bom, o que é justo, mesmo sendo mal pago, mesmo ganhando pouco, mesmo ganhando uma miséria, mas eu continuo vivendo uma vida reta, íntegra, amanhã eu vou colher os frutos dessa justiça. Não tenho dúvida disso, minha amiga, meu amigo. É isso que faz a diferença entre o justo e o perverso. É isso que vale diante de Deus. Você tem autoridade para fazer o que é justo, não faça o que é injusto, porque você vai colher os frutos disso. Você vai amargar injustiças também, porque se nós semeamos o que é mal, com certeza, crendo ou não crendo em Deus, nós iremos colher o que é mal. Não tenha dúvida disso. Essa é a palavra de Deus. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se ele semeia o que é bom, ele vai colher o que é bom. Se ele semeia o que é mal, ele vai colher o que é mal. E é esta fé que eu fundamento a minha vida. E é óbvio que o Senhor fará o meu direito, quer dizer, aquilo, a minha justiça, a minha conduta, o meu comportamento ilibado, o meu comportamento honrado, certamente vai aparecer como o sol ao meio-dia. A minha justiça vai prevalecer, quer dizer, a justiça de Deus na minha vida vai prevalecer. Eu serei abençoado. Minha amiga, meu amigo, vamos ouvir o testemunho agora do Jonatas, que passou pelo inferno, mas um dia ouviu a palavra de Deus e colocou essa palavra em prática. E você vai ver a diferença da vida dele. Vamos ouvi-lo.
Eu vim de uma infância muito sofrida e conturbada, e a razão principal desse sofrimento era a destruição do casamento dos meus pais. Meu pai, ele sempre foi viciado na bebida e no cigarro. O forte mesmo era o álcool. E por conta disso, o casamento deles foi de mal a pior. Ele bebia todos os dias e não só bebia, como ele era um ciumento possessivo. Então, ele brigava muito com a minha mãe e não deixava ela dormir durante a noite. E não deixava ela e nem eu e nem meu irmão, porque a gente ficava acordado com medo dele, no caso, agredir ela ou fazer coisa pior. Porque além de ele brigar, além de ele xingar, ele ameaçava. Não uma nem duas, mas várias vezes, bem dizer, todas as noites, ele ameaçava tirar a vida dela. Então isso, querendo não, deixava tanto eu como meu irmão com medo. E isso foi durante anos. E por conta da bebida, ele não conseguia arrumar trabalho. Teve uma época que ele ficou mais ou menos 5 anos desempregado. E desses 5 anos, foi só dor de cabeça, porque a minha mãe, ela tinha que manter a casa sozinha. Então, ela trabalhava de noite, noite e dia. Querendo ou não, isso estava atingindo a saúde dela, assim, atingindo o sistema nervoso, emocional, porque ela começou a se tornar uma pessoa depressiva, dependente de remédios, que vivia em médicos. Muitas das vezes ela passava mal, e mesmo passando mal, ela tinha que trabalhar, porque meu pai não tomava atitude, estava totalmente escravizado por conta da bebida, por conta do alcoolismo, e não queria saber de nada da vida, nem muito menos de cuidar nem dela, nem de mim, do meu irmão, e nem da casa. Então isso foi desgastando o casamento. Por conta disso, ficava de 6 meses a 1 ano sem luz. Por várias vezes acabava todo o dinheiro, a gente passava necessidade. Eu me lembro que teve momentos que a minha mãe, ela, por conta do meu desespero, porque eu era criança, não entendia, então, por conta de ter ali só arroz e feijão durante 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, ali todos aqueles dias diretos, só arroz e feijão, eu chorava, eu, no caso, pedia, porque não tinha nada, era miséria total, por falta de condição. Porque ele não trabalhava, ela mantinha a casa sozinha e não ganhava bem. Então ela se virava, pedia emprestado para minha avó, pedia emprestado para os vizinhos, ela fazia tapete em casa para vender de porta em porta e vendia para uma mixaria de R$10, simplesmente para poder ir no supermercado e comprar uma mistura. E isso foi durante anos e anos. Até que um dia ela não aguentou mais e simplesmente ela se separou. E por conta disso tudo, querendo ou não, foi gerando dentro de mim uma raiva, um ódio, principalmente do meu pai, principalmente dele. Um desejo de agredir ele, um desejo de matar ele, enfim. E a minha cabeça começou a se perder, porque eu me lembro que com meus 10 anos de idade, eu conheci, no caso, o vício do cigarro e comecei a fumar. Dali já foi um passo para a maconha. Eu me lembro que foi para meus 10 aos 11 anos que eu comecei no cigarro. Já completando 11 anos, eu conheci a maconha. Então, comecei a me envolver nas drogas e começou só o final de semana, depois começou segunda, terça, quarta, todo dia, a semana inteira. Aquilo se tornou um vício, eu me tornei dependente daquilo. E aquilo foi aumentando a raiva ainda mais, mediante a situação que eu passava dentro de casa e por conta de eu estar dominado, totalmente dominado por conta das drogas. E isso não bastava, eu conheci o mundo, que eu comecei a sair, aí eu conheci amizades que também se envolviam com as drogas. Aí começou, para um jovem que só ficava dentro de casa, vendo televisão, simplesmente não saía nem do portão, eu comecei a sair, no caso, todos os dias, a chegar um pouco mais tarde, começar a chegar à meia-noite, 1 hora da manhã, ficava nas esquinas. Dali já comecei só usando droga. Aí conheci uma turma que morava ali perto de casa, que eles estavam com a ideia de começar a vender droga, e eu entrei no meio, então eu comecei junto com eles. Aí dali já começou a chegar em casa 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, já comecei a virar à noite. E isso destruindo a minha vida, porque além da minha mãe se
passar uma guerra danada dentro de casa por conta da condição que não tinha e por conta do meu pai, ela começou a se preocupar comigo, porque ela sabia que eu estava me envolvendo em coisas erradas. Porque do cigarro fui para a maconha, da maconha já começou no tráfico, dali eu conheci o álcool. Embora eu era novo, em torno dos meus 13 para 14 anos, chegou um ponto que eu fumava tanta maconha que não fazia mais efeito. E a razão de tudo isso é porque, pelo fato da minha família estar totalmente destruída por conta das necessidades, das dificuldades, eu era muito triste. Porque, bem dizer, eu não tinha felicidade em casa. Eu não tinha, bem dizer, um pai. Tinha uma mãe e não tinha, porque a minha mãe ela sempre se preocupou, mas por conta de tanto sofrimento chega um ponto que a pessoa ela desaba. E a minha mãe não tinha um pingo de estrutura para cuidar de mim. E para piorar a situação por conta dessa vida que eu estava me envolvendo a cada dia, então eu me tornei, bem dizer, a ovelha negra da minha família, porque todos passaram a ter uma impressão ao meu respeito, né? Querendo ou não, eu me fechei, já não tinha conversa, não tinha papo, não tinha amizade, não tinha intimidade, passei a desprezar eles. Então, a visão que eles tinham de mim era aquela, tá perdido, e a cada dia que se passa vai se perder mais ainda. E uma das frases que eles mais repetiam era aquela, se continuar assim é dois caminhos, ou cadeia ou caixão. Até que com o passar do tempo, tudo aquilo que eles diziam, bem dizer, a profecia, né, que eles diziam, se cumpriu. Porque no envolvimento ali das drogas, eu me aprofundei ainda mais no tráfico, no caso no crime, a vender droga, e eu acabei sendo preso. E lá dentro foi meu fundo de poço, porque lá dentro eu já não tinha fora, já não tinha ninguém do lado de fora, piorou lá dentro. Porque lá, no caso, era eu e mais outros presos, se eu não me engano, em torno de 50 ou mais, e cada um com história, com pior do que o outro. Então, ali dentro, eu me encontrei naquela cela fechada, lembro que a gente dormia no chão, era um colchão para cada um. Um colchão, no caso, velho, sujo, para cada um. E ali eu dormia praticamente com o olho aberto e o outro fechado, porque durante a noite era um tentando matar o outro, enforcado de outras maneiras, era briga, discussão. Então ali realmente eu me vi no inferno. Literalmente eu me vi ali dentro do inferno. E aquele pensamento, poxa, eu tô aqui dentro agora, eu não vou sair nunca mais. Eu tô aqui dentro agora, eu posso morrer. Então é aquele medo. É aquele medo de estar ali num lugar que eu não conhecia ninguém, aquele medo de estar ali sozinho e não ter ninguém ao meu lado, aquele medo de morrer. O principal medo era o medo de morrer. Porque enquanto eu estava no mundo ali curtindo, saindo, me divertindo, aprontando, em outras palavras, eu usava as drogas, a balada, a prostituição, tudo isso para preencher o vazio, a tristeza que eu tinha. Então, do lado de fora, eu me preocupava com a morte, não tinha medo, porque eu tinha coisas que preenchiam esse vazio, que era enganação, era ilusão. Mas lá dentro já não tinha mais nada. Lá dentro tinha prostituição, lá dentro não tinha amigo, porque quando eu estava do lado de fora, os amigos me davam tudo. Quando eu fui preso, simplesmente todos viraram as costas e eu fiquei sozinho. Diante desse inferno que eu estava vivendo, teve um dia que teve o dia da visita. Foi aonde a minha mãe me visitou. Eu lembro que foi a minha mãe e o meu pai lá. E a minha mãe, conversei com ela, lembro que eu chorei bastante. Aquele momento desagradável, aquele momento triste. E eu lembro que antes dela ir embora, ela falou, ó, sua tia, ela deixou um presente para você. Aí eu até perguntei o que é. Ela falou, uma Bíblia. Aí ela foi embora e o carcereiro veio e me entregou. É uma Bíblia de estudo. E dentro daquela Bíblia ela mandou um papel escrito ali várias passagens que falavam sobre o perdão. Que Deus perdoa independente de quem a pessoa é ou o que ela tenha feito. Porque o que mais me assombrava, além do medo de morrer, era o seguinte, diante de tudo que você fez, as coisas erradas, as coisas horríveis, tudo que você aprontou, Deus virou as costas para você, Deus não liga para você, não tem perdão, já era. Agora você vai colher tudo que você plantou. Assim como você fez ruindade para tantas pessoas, prejudicou a vida de tantas pessoas, enfim. Agora é a sua vez. Então, daí é para pior. Você conheceu a cadeia, o próximo passo agora é a morte. Já era para você, acabou. Então, era isso que me assombrava.
E quando eu abri aquela Bíblia e comecei a ler, lembro que eu lia todos os dias, porque eu fiz dela o meu amigo. Então, ali todos os dias, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, tinha dias que eu ficava praticamente o dia todo para ali ocupar meus pensamentos, para não ficar chorando, para não ficar ali triste, abatido, de cabeça baixa. Eu ficava ali todos os dias lendo. Li todas as passagens que a minha tia mandou para mim, as passagens que falavam sobre o perdão, e conforme eu ia lendo, eu fui me aproximando de Deus, claro, da minha maneira. Na igreja a gente aprende de outra forma, mas ali, eu naquele meio aquele sofrimento, que eu queria era ajuda. Queria ajuda, independente de onde ela ia vir ou como ela ia vir. Então eu comecei a ler. Comecei a ler um versículo hoje, um versículo amanhã, e fui pedindo a Deus que Ele me desse o entendimento, e ali eu me aproximei de Deus. Até que chegou um certo ponto que eu tomei consciência de tudo que eu havia feito, e era por conta disso que eu estava ali. Estava colhendo o que eu havia plantado todos aqueles anos. Mas que eu tinha uma oportunidade. Se eu, mesmo naquele inferno, me arrependesse, entregasse a minha vida para Deus, fizesse um pacto com Ele, Ele, além de me tirar, além de me perdoar, e no caso me salvar, me proteger, Ele me tiraria dali. Até que um dia o carcereiro chegou e me fez uma pergunta, né? Porque conforme o tempo ia passando, a gente ia tendo certas liberdades, ou para sair no banho de sol, ficar um tempinho lá, dando uma volta assim no pátio, respirando um pouco, porque a gente ficava na cela presa, a cela era fechada, era abafado, era horrível. Ou então a gente, no caso, dentro da cela mesmo, a gente assistiu um filme. E eu optei em assistir um filme. Foi quando ele falou: você quer o quê? Um filme de ação ou um filme evangélico? Eu falei: eu quero um filme evangélico. Porque naquele momento eu estava com sede. Queria me aproximar de Deus, queria o consolo, a força de Deus. E eu lembro que ele colocou um DVD que era uma reunião do Bispo Macedo na João Dias, na Santa Amaro. E eu lembro que a igreja estava cheia, o bispo estava pregando sobre a fé, a pessoa que entrega a vida nas mãos de Deus. Me lembro que ele fez exatamente o que ele faz hoje, chama as pessoas na frente do altar. E a pregação durou em torno de 30, 40 minutos. Ele falou sobre a fé, sobre a pessoa entregar a vida nas mãos de Deus, exatamente aquilo que eu estava precisando. Exatamente o que eu estava precisando. E não só a palavra me tocou, mas também quando ele chamou na frente do altar as pessoas que queriam uma oportunidade, uma nova chance, as pessoas que queriam uma nova chance, que viesse à frente do altar. E ali ele orou pelas pessoas, as pessoas oraram, teve um momento do louvor, da adoração, e aquilo me tocou, porque eu pensei: poxa, eu quero essa oportunidade. Como eu queria, poxa, não estar aqui, mas estar lá na frente, com as minhas mãos erguidas, o meu rosto também, falando com Deus, cantando, buscando, enfim. E foi daquele dia em diante que eu lembro que eu dobrei os meus joelhos, era mais ou menos umas 6 horas. Eu dobrei os meus joelhos e falei: ó Deus, não importa o dia ou a hora que o Senhor vai me tirar daqui. Não que eu não queira sair, eu quero, que ninguém quer ficar nesse inferno. Mas eu reconheço o seguinte: se eu estou aqui, realmente é porque eu mereço. Eu estou colhendo o que eu plantei. Mas eu me arrependo de tudo que eu fiz. E é o seguinte: se o Senhor me der uma oportunidade, dependente do dia ou da hora que eu vou sair daqui, sem pouco ou muito tempo, eu vou sair daqui uma nova pessoa. Aqui dentro mesmo eu já sou uma nova pessoa, eu vou buscar todos os dias essa mudança, transformação, e quando eu sair eu vou ser uma nova pessoa. Eu vou entrar na igreja, vou participar das reuniões, vou cuidar da minha mãe, cuidar da minha família, fazer tudo aquilo que eu poderia ter feito antes e eu não fiz. Investir nos estudos, enfim, um monte de coisa. E eu me lembro que eu fiz aquela oração e eu fui sincero. Não pelo choro, mas pela intenção do meu coração. Eu chamei a atenção de Deus ali, eu toquei em Deus e movi as mãos de Deus. E não demorou muito tempo, porque Deus via a intenção do meu coração e que realmente ali eu tinha feito um pacto com Ele, tinha entregado a minha vida a Ele, mesmo estando lá dentro. Não demorou o quê? 30 dias, um mês, e eu saí de lá. Eu me lembro que teve a primeira audiência com o juiz, e ali foi colocado, no caso eu, a minha mãe, tudo que é feito em uma audiência. E eu me lembro que quando eu sentei na frente, eu entrei no escritório dele, e eu sentei na poltrona,
de frente a ele, eu me lembro que ali eu comecei a orar. Ali eu comecei a orar. Bem baixinho, eu comecei a falar com Deus. Eu disse o seguinte: ó Deus, o Senhor conhece a intenção do meu coração. Ele pode virar aqui para mim e falar que eu vou pegar 10, 30, 40, 50 anos, não importa. A partir de hoje eu sou uma nova pessoa, tanto aqui como lá fora. E ali o juiz, ele conversou comigo, conversou com a minha mãe. E uma coisa que ele disse para mim, ele disse: ó Jonathan, eu vejo que você é um bom rapaz. Eu já atendi aqui vários casos que não são piores do que o seu. Diga-se de passagem, o seu é o pior. O seu crime até então é o pior. E eu não vi nos outros o que eu estou vendo em você. Você é um bom rapaz. Eu sei que dentro de você não há ruindade. Mas você vai continuar preso. E dali eu fui embora. Voltei para a delegacia, só que a minha mãe ficou lá. Eu fui no carro, na viatura, e minha mãe ficou lá. Nessa ele chamou a minha mãe e disse: ó, eu vou soltar o seu filho, porque eu vejo que ele é um bom rapaz. Simplesmente isso, não disse mais nada. E eu voltei para a delegacia. Passou 2 dias, novamente eu fui chamado no fórum. Quando eu cheguei lá, eu assinei a minha carta que eu estava sendo liberado. E ali, eu me lembro que foi no dia 9 de abril de 2010. Saí dali, dentro do carro, e um amigo dela, eu falei: Deus, agora sim eu vou honrar aquilo que eu falei, eu vou dar valor. E isso foi no dia 9. 2 dias depois, no dia 11, foi aonde eu entrei na igreja. Cheguei no momento da palavra. E era exatamente a pregação que eu tinha ouvido quando eu estava preso, no DVD que eu assisti da reunião do Bispo Macedo. E eu ouvi aquela pregação que entrou em torno de 25 a 30 minutos. E a mesma coisa que o Bispo Macedo fez no DVD, que é chamar o povo à frente, na época o pastor também fez. E eu não pensei 2 vezes, eu levantei do lugar, lembro que a minha mãe ficou, mas eu levantei do lugar e fui até a frente. Ali eu levantei as minhas mãos, com os meus olhos fechados e falei: ó Deus, eu não sei orar, eu nunca tive envolvimento com isso, mas eu levanto aqui as minhas mãos e a única coisa que eu quero é ajuda, porque eu não quero sair daqui e voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Eu não quero sair daqui e simplesmente não dar valor ao que o Senhor fez para mim. E eu me lembro que ali um peso saiu, eu senti um peso saindo de mim, um peso, um fardo. Naquele mesmo momento veio dentro de mim uma paz, uma alegria, uma felicidade de que eu estava no lugar certo, de que daquele dia em diante tudo ia ser diferente, eu ia ser uma pessoa diferente, fazer coisas diferentes. E eu saí daquela reunião leve, tranquilo, saí dali em paz. Fui para casa uma nova pessoa. Até a minha mãe assim ficou olhando para mim assim, meio que, o que será que aconteceu quando ele voltou lá da frente? Mas ali eu tive a minha experiência com Deus. Foi algo especial, algo que eu não vou esquecer de jeito nenhum. E fui para casa, no caso, voltei no dia seguinte e assim comecei a frequentar as reuniões. E graças a Deus eu consegui me libertar da bebida, consegui me libertar das drogas, consegui me libertar de tudo. Tudo. Em questão de 2 semanas eu já estava livre de tudo. Chamou a atenção dos meus familiares, porque no pensamento, na cabeça deles, eu era um caso perdido, e era, mas eles viram que realmente eu mudei. Realmente me tornei uma nova pessoa, meu semblante mudou, minha maneira de falar, de pensar, meu comportamento. Eu era um e me tornei outro. E os dias foram se passando, eu estava firme, já de uns meses, perseverando, até que eu ouvi falar sobre o Espírito Santo, que era a garantia da minha permanência eterna, porque eu carregava dentro de mim um temor. Eu não queria cair, eu não queria me perder, eu não queria voltar para o lugar de onde eu vim. Principalmente, já ali na igreja, frequentando, tomei consciência de muitas pessoas que estavam firme como eu, e tinham se afastado, eu não queria me afastar. Então eu entendi que eu precisava receber o Espírito Santo, porque se eu receber o Espírito Santo, realmente a minha permanência seria eterna, eu não ia sair mais.
da presença de Deus, não ia sair mais da igreja, não ia voltar mais a ser quem eu era. Então, por eu ter tomado consciência disso, eu dediquei ali todos os meus dias, me empenhei o máximo em receber o Espírito Santo e nascer de novo. Durante a minha busca, eu fui sincero diante de Deus e ali eu tive uma experiência com Ele. O Espírito dele se apossou da minha vida, do meu coração, dos meus pensamentos. Tudo mudou. Hoje os meus pensamentos são diferentes. Hoje as minhas atitudes são diferentes. Hoje eu tenho um caráter de um homem de Deus. Mesmo diante de lutas, dificuldades, tentações, mas eu estou firme. Eu estou firme e forte na fé, ganhando almas. Porque hoje eu sei que dentro de mim há a presença de Deus, há o Espírito de Deus, o próprio Deus, Ele mora dentro de mim. Hoje eu tenho paz, tenho felicidade, posso, se eu estiver sozinho, eu estiver acompanhado, não importa, não preciso, não dependo nem de nada, nem de ninguém, nem de coisas, nem de pessoas. Dependo exclusivamente do Espírito Santo. E como Ele habita dentro de mim, mora dentro de mim, então me tornei uma pessoa independente. Sempre feliz, não tem um dia que eu fico triste, desanimado, chorando, pelo contrário, todos os dias, às vezes as pessoas até se perguntam, nossa, todos os dias você está alegre, você está feliz, você está brincando, mas é uma coisa natural, eu não forço, é natural, porque dentro de mim há essa alegria, há essa felicidade. Uma coisa eu posso afirmar com propriedade, o Espírito Santo, Ele mudou a minha vida. Um dia passei por grande provação, bastante chorei minha desilusão. Meus dias passavam um vale de dores, onde as aves não cantavam e nem haviam flores. O vento soprava, lá fora chovia, minha alma chorava em cruel agonia. A noite escura desceu sobre mim, uma noite de amargura que pensei não ter fim. Águas passadas não movem moinhos em minhas pisadas, não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Preciso pensar um pouquinho que as rosas tão belas produzem espinhos, porém dão aroma e enfeitam também. Assim mesmo são as provas que nos sobrevêm, as lágrimas tantas que eu um dia chorei, se fizeram em pedras e eu colecionei, em pedras preciosas de raro valor, que enfeitam hoje em dia meu caminho de amor. Águas passadas não movem moinhos em minhas pisadas, não há mais espinhos. Eu fui renovado em minha alma a paz. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás.
Graças a Deus. Graças a Deus pela palavra de Deus que dá vida aos que estão mortos, que levanta dos sepulcros os que estão lá. Graças a Deus por isso. E é por isso que eu mergulho na pregação do Evangelho, porque funciona. Não traz para a gente apenas palavras de consolo, de conforto, de esperança, mas trazem palavras que, se forem colocadas em prática, trazem justiça, trazem vida, trazem mudanças de vida, transformações de vida, faz com que a pessoa tenha uma nova vida. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, o recebimento do Espírito da Palavra de Deus, o Espírito do Altíssimo, o Espírito de Deus. Se você quiser, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, o Templo de Salomão está aberto todos os dias, disponível para todas as pessoas. Você que deseja ter um encontro com Deus, então venha, participe e você vai ver a diferença na sua vida. E tem mais uma coisa, se você vier no Templo de Salomão, chegue antes da hora, porque se você chegar na hora, você não vai conseguir entrar. Por quê? Porque os portões fecham 5 minutos antes de começar cada reunião. Você, então, é o nosso convidado, não tem que pagar nada, você não tem que ter mais credencial, você pode ir à vontade, mas você tem que chegar pelo menos uma meia hora antes para poder se acomodar e ter o seu momento espiritual, inspiracional com o Espírito Santo, dentro do templo. Deus abençoe e até amanhã neste horário e nesta emissora. Jesus vem comigo e o triste perigo ficou para trás. Deus abençoe a todos, direto do Templo de Salomão para o Brasil e para o mundo. Eu quero me dirigir a você que está desesperado, gemendo, sofrendo, e aquela velha pergunta fica martelando na sua cabeça: por que eu estou passando por isso? Por que Deus ele permite eu viver o que eu estou vivendo? Será que eu mereço isso? O que eu fiz de errado para merecer tanta tristeza na minha vida? Preste bem atenção. Os espíritos mal, eles eram anjos de luz, eles habitavam no céu. E no momento que eles se rebelaram contra Deus, eles foram expulsos do céu e hoje estão na terra. Hoje, esses espíritos opressores, imundos, estão no nosso meio. E por isso que você vê pai matando filho, filho matando pai. Por isso que você vê tanta gente desempregada, doente, gemendo, sofrendo, porque ele está no nosso meio. E como vencer? Você tem que lutar contra ele. Se ele teve audácia de lutar contra os anjos de Deus lá no céu, imagine contra nós. Ele vai enfrentar você, ele vai lhe desafiar, ele vai querer bater de frente, ele vai querer impedir a sua vida de ser uma vida de felicidade. Está aí o motivo da sua tristeza, está aí o motivo da sua depressão, está aí o motivo porque a vida de tantas pessoas não sai do lugar. Esse espírito que tem amarrado a sua vida, ou esses espíritos, porque tem gente que tem mais de um, são os mesmos que sugerem a você que você tem que tirar a sua vida, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não há mais o que fazer. Eu vou mostrar agora as pessoas que nós temos ajudado num trabalho forte que temos realizado de libertação.
Seu nome? Bem, meu nome é Carolina. E o milagre? O milagre foi a sobrinha da minha nora, ela estava na UTI, né? Ela tem 9 meses. E ela falou, dona Carolina, leva o nome dela. Eu trouxe o nome dela da outra vez que eu vi, né? E ela saiu da UTI, já está bem. Ela estava há quanto tempo na UTI? Ela já estava uns 15 dias, mais ou menos. O caso era sério. Era seríssimo, ela estava desenganada. E hoje está bem, está livre? Bem, está ótima. Tá... Ou curada? Nossa, a mãe dela agradece demais eu ter trazido o nome. A senhora trouxe o nome aqui no Templo Salomão? Dela aqui no Templo Salomão. Deus abençoe. Seu nome? Joselita. Chegou em que situação aqui, Joselita? Eu cheguei aqui com a minha vida destruída. Eu tinha ataque de desmaios constantes. Eu era depressiva. Eu via vozes, via vulto. E essas vozes, ela falava para mim que a minha vida não tinha mais jeito, que era para mim colocar um fim na minha vida. E essas vozes, ela falava para mim acabar com a vida das minhas filhas e depois eu me matar. Foi onde eu tentei me matar, me jogando debaixo de um ônibus. E eu tinha... Essas vozes falavam, agora você vai. E eu não conseguia, eu não saía do lugar. E esse dia eu desisti. Voltei para casa, chorei muito, muito angustiada. Aí no outro dia fui trabalhar, na hora que eu peguei o metrô, eu falei, hoje eu acabo com a minha vida. Hoje eu termino com tudo. Hoje eu vou ter paz. Que eu achava que eu ia morrer, que eu ia ter paz. Quando chegou no metrô, eu estava pronta. Eu já estava assim com o corpo esmorecendo. Uma senhora me pediu informação. Ela queria saber, eu nem escutava. Ela me fala, eu via a senhora mexendo a voz, a boca, e não ouvia a voz dela. Porque eu estava possuída mesmo. E eu não consegui, aquele dia eu não consegui me matar. E voltando para casa, passou uns dias, de novo aquela voz. E dentro da minha casa tinha uma arma. Né? E eu sabia que essa arma estava lá. E eu falei, hoje eu vou botar um fim na minha vida, eu vou atirar nas minhas filhas, eu vou matar elas e depois eu vou dar um tiro na minha cabeça e eu vou parar de sofrer. É muito difícil falar isso, bispo, porque quem é mãe sabe como que uma mãe vai matar o próprio filho. É um desespero. Você planejava a morte deles? Planejava, porque eu via elas sofrendo e eu sofria com o sofrimento delas e mais o meu vazio. A angústia, a tristeza, a solidão, tudo dava errado na minha vida, tudo dava errado. Eu tinha tanto amor por elas como tem até hoje. E eu falava, eu não vou deixar as minhas filhas viver para viver o que eu estou vivendo agora. Eu vou acabar com tudo. Qual foi o pior momento? Foi esse, bispo, que eu olhei para minha filha, ela só tinha 13 dias de nascido. A minha filha. E eu falava... Era muito triste ver minha filha com fome. Ratos entrando dentro de casa. Eu tinha que proteger minha filha dos ratos. Eu não dormia. Porque se eu dormisse, o rato subia. Ela dormia numa banheira. Porque eu não tinha nem onde colocar minha filha para dormir. É uma dor insuportável. Insuportável. Você chegou nessa situação, mudou de vida? Foi assim que eu cheguei. Essa corrente te ajudou? Não, essa corrente foi a porta do céu para mim, né, bispo? Eu vim, comecei a praticar, fazer aquilo que me foi ensinado. A primeira vez que eu entrei assim, eu já vi Deus mudando dentro de mim. Eu nunca mais tive desmaio, eu nunca mais tive depressão, eu nunca mais chorei de tristeza, né? Eu nunca mais soube o que é isso. Tristeza, depressão, não. Eu recebi uma força para lutar, né? Eu não lembrava mais que eu tentei me matar, que eu tentei matar minhas filhas. Eu tinha força para lutar. Eu recebi essa força para lutar. E o que mudou? Tudo mudou, bispo, né? Hoje, né, eu tenho vida, meu sorriso é sincero, eu não preciso ficar fazendo força para mostrar que eu estou feliz, não, eu sou feliz. Ama suas filhas? Eu amo muito, meu esposo, minhas filhas, é minha vida, depois de Jesus é tudo que eu tenho. Deus abençoe mais. Essa mudança Deus quer fazer na sua vida, na sua família, na vida do seu filho, da sua filha. Ele tem o poder para libertar. Eu vou mostrar mais um resultado do trabalho da fé que realizamos e eu volto falando mais do que estará acontecendo aqui no Templo de Salomão. Seu nome? Kátia Elisângela. Pois não, Kátia. Sexta-feira foi a primeira vez que eu vim aqui e minha irmã estava internada com problema bipolar, estava muito agressiva.
E internou mesmo, eu sofri muito, né, com ela, deixando ela naquele hospital. Aí eu falei, mas eu tenho um Deus grande. Eu não posso passar por isso, muito menos ela. Deus vai ser bom para mim, Ele vai me ajudar. Já estava quanto tempo internada? Já 1 semana. Ela me internou na segunda-feira. Foi na segunda e tive alta Não, foi na segunda e tive alta na outra semana. Uma semana. Uma semana. A família sofreu muito? Eu, que fico mais próxima a ela, sofri muito. Saí do hospital 3 horas da manhã no Campo Limpo. E eu determinei, entrei no meu carro e disse, ela vai sair de lá. E aí vim na sexta para cá. Aí eu, na hora da oração, do pedido, tudo, meditei, pedi a Jesus e disse, ela vai estar comigo aqui. Quer dizer, você veio na sexta-feira no Templo de Salomão e determinou que ela estaria com você aqui no templo. Meu Deus é grande e eu disse, Ele não vai deixar que eu venha aqui na próxima sexta sem ela. Está ela aqui. E na segunda-feira, no domingo eu fui a visitar, ela já estava melhor. Aí na segunda o hospital me ligou, sua irmã já está de alta. Aí eu falei, está determinado, meu Senhor é grande. Ele está abençoado. Deus honrou, né? Com certeza. Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus abençoe. É costume você sentir o corpo pesado? Volta e meia você é tomado por um cansaço e certo desânimo? Dores estranhas aparecem no seu corpo? Você precisa se libertar. Você já percebeu que está sendo invejado por pessoas da sua convivência? Algumas não gostam de você e mesmo sem ter feito nada de mal a elas, você é odiado. O ambiente é pesado na sua casa. Você tem pessoas na família envolvidas com bruxarias e coisas parecidas. Na sua vida sentimental, existe um nó que não desata nunca. Nada tem dado certo. Você tem certeza que alguém anda fazendo trabalhos de feitiçarias para destruir seu casamento, sua vida profissional e, quem sabe, até lhe enlouquecer. Só existe uma maneira da sua vida voltar ao normal. É desmanchando tudo de ruim que está na sua vida. Usando o poder da fé, vamos desmanchar toda a amarração, opressão e males espirituais. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, São Paulo. Eu quero fazer um convite para você. Nessa sexta-feira, nós estaremos fazendo esse trabalho de libertação, juntamente com mais 6 bispos, numa equipe de 7. Nós estaremos às 10 horas da manhã e às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Preparamos o caminho santo. Você vai passar por esse caminho, o mesmo caminho por onde entrou a Arca da Aliança, a arca que simboliza e representa a presença de Deus. Ela passou por esse caminho e entrou no templo. E por esse mesmo caminho você vai passar. Chegue cedo, faltando 5 minutos para as 10 da manhã e 5 minutos para as 8 da noite, nós vamos retirar o caminho. Então você deve chegar antes, vai passar, assim como a presença de Deus entrou na sua vida. Um dia, você que deu testemunho, mudou de vida, vai entrar na vida de todos que estiverem aqui nessa sexta-feira. A presença de Deus vai entrar no seu filho, vai mudar o seu filho, vai entrar no seu casamento, vai entrar na sua vida e vai transformar o seu ser. Nessa sexta-feira, o caminho santo, para você terminar o ano abençoado, fechar esse ano por cima, iluminado através da fé. Às 10 da manhã e às 8 da noite, na Avenida Celso Garcia, no número 605, no Templo de Salomão, aonde nós estaremos também num plantão de atendimento. Eu não aguento mais passar as noites sem saber o que vai ser. E assim chegamos ao final. Deus abençoe a todos e até a próxima. Quando ele amanhecer, quase sem vida, já não tenho mais prazer.
Espírito Santo te ajude. Olha, essa tarde dedicamos a você que está chorando, sofrendo, desesperada, abandonada, rejeitada. Olha, você que é uma pessoa do bem. Isso que deixa a gente triste, porque tem pessoas boas que não era para estar passando pelo que ela está passando agora. Não era para você